Olá, meus irmãos, graça, misericórdia e paz para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, que é o canal Revelaction. Canal este que tem surgido nos últimos dias para abençoar a vida de muitos irmãos. Meus amados, no vídeo de hoje nós estamos aqui para estar começando uma série sobre Apocalipse capítulo 17. Vamos fazer aqui uma série completa sobre Apocalipse capítulo 17, mas antes da gente começar esse conteúdo de hoje, que é um conteúdo extremamente importante, se você não é inscrito aqui no nosso canal, por favor já se inscreva e ativa o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo de valor que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. E meus irmãos, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo da mensagem de hoje. Vamos começar aqui um estudo sobre Apocalipse, capítulo 17. E o tema de hoje é uma mulher cavalgando a besta. E vamos começar com a seguinte citação do Espírito de Profecia. Olha o que é que o Espírito Santo fala por meio da sua serva. Ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, devem as profecias relativas aos últimos dias exigir especialmente nosso estudo, porque estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Muitas das profecias estão prestes a se cumprir em rápida sucessão. Então veja que citação importante, meus irmãos. A serva do Senhor nos diz que ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias com referência à época em que nós estamos vivendo, elas devem exigir especial atenção. Nós precisamos se aprofundar no estudo destas profecias, principalmente nas profecias dos livros de Daniel e também do livro do Apocalipse, livro de Daniel e Apocalipse. E ela diz claramente, muitas das profecias estão prestes a se cumprir em rápida sucessão. Os eventos finais, meus amigos, serão rápidos. Os eventos finais serão rápidos. E é interessante também que a história, ela se repete. Ela diz, repetir-se-á a história passada. Então a história se repete, meus amigos. Uma outra citação, ela diz o seguinte, que ninguém pense que por não poder explicar o significado de cada símbolo do Apocalipse, é inútil investigar este livro numa tentativa de conhecer o significado da verdade que ele contém. Olha aí que citação interessante, meus irmãos. Ela diz, foram reveladas a João cenas de profundo e palpitante interesse na experiência da igreja. Assuntos de vasta importância lhe foram desvendados, especialmente para a última igreja. E qual é a última igreja, meus irmãos? É a igreja de Laodiceia. É aquela igreja morna de Apocalipse, que é mencionada em Apocalipse capítulo 3. Nós somos a última igreja deste mundo, meus irmãos. E nós temos uma missão, pregar o evangelho de Deus para todos os povos, multidões, nações e línguas. E veja claramente que ela diz, foram reveladas a João cenas de profundo e palpitante interesse na experiência da igreja. Assuntos de vasta importância lhe foram desvendados. É muito triste, meus irmãos, quando nós vemos uma citação como essa, onde nós percebemos que os principais líderes da atual organização adventista não dão mais a mínima para as profecias. Os livros de Daniel e de Apocalipse, a mensagem destes livros tem sido negligenciada por esta liderança, esta nova liderança que está corrompida pelo vinho de Babilônia dentro da atual organização adventista. Isso é muito triste, meus irmãos. Mas vamos continuando. Vamos continuar. Ela diz mais. Relativamente à interpretação da Bíblia, não devemos aceitar a opinião de comentaristas como sendo a voz de Deus. É isso, meus irmãos, que está acontecendo hoje. Quando nós vamos para dentro da atual organização, nós percebemos que as pessoas estão dando ouvido muito mais
a homens, a tradições humanas, do que a palavra da verdade. O Evangelho de Deus, o Evangelho eterno, o que realmente importa, que são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. Esta mensagem, ela tem sido negligenciada pelos atuais adventistas do sétimo dia. E ela diz, relativamente à interpretação da Bíblia, não devemos aceitar a opinião de comentaristas como sendo a voz de Deus. Nós temos que ter na nossa mente o princípio da sola escritura. Sola escritura. Este é o princípio que tem nos regir, meus irmãos, que tem que ser a nossa âncora, a âncora da verdade. E aqui diz, eles, mortais, sujeitos ao erro como nós mesmos. Meus irmãos, não há ninguém que tenha completamente sozinho toda a verdade. Nós somos um corpo. A Igreja de Cristo é formada por irmãos e irmãs sinceros, ao qual Deus dá para cada um uma parte deste quebra-cabeça. Cada um de nós temos uma peça do quebra-cabeça aqui dentro, que o Espírito Santo coloca em nossas mentes. Então não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós temos que se unir para proclamar toda esta mensagem. A mensagem adventista do sétimo dia. Deus nos tem dado, ela diz, Deus nos tem dado a faculdade de raciocínio, tanto como a eles, quanto esses comentaristas, teólogos, que têm formação acadêmica. Mas o que nós não podemos esquecer é que nos últimos dias, Deus vai levantar homens e mulheres sem nenhum diploma, homens não concursados, homens que não têm, meus irmãos, formação acadêmica, não são formados em teologia. Estes homens é que serão chamados agora no tempo do fim, no fim do tempo do fim, para pregar, para concluir a pregação desta poderosa mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, 6 a 12. Então ela diz, Deus nos tem dado o raciocínio, a faculdade, tanto como a eles. Devemos tornar a Bíblia o seu próprio expositor. Então a Bíblia, meus amigos, ela tem que explicar a si mesma. É a palavra de Deus que tem que ser a nossa regra de fé e autoridade e prática. E olha o que diz mais aqui. Vamos começar aqui o estudo, onde nós temos agora a Babilônia mística. Olha o que diz aqui o slide. Século antes de João escrever o Apocalipse, a antiga cidade de Babilônia tinha sido completamente destruída. Mas a meretriz de Apocalipse, capítulo 17, surgiu para revitalizar os ensinos dessa antiga Babilônia e introduzi-los no cristianismo. Exatamente, meus irmãos. A Babilônia que surgiria nos últimos dias, ela viria com os mesmos ensinos da Babilônia antiga. O ocultismo, as doutrinas cabalistas, tudo se encontraria nesta nova Babilônia espiritual dos últimos dias. E aqui o slide diz, o Apocalipse vai mostrar 2 mulheres, com um contraste gritante entre elas. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, verso 1, nós encontramos uma igreja pura, uma mulher pura, que está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esta representa a igreja pura, a igreja dos apóstolos. Mas quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 17, verso 1, nós encontramos uma grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, uma meretriz. Então veja claramente, meus amigos, que o contraste entre elas é tão chocante, mas tão chocante, é tão oposto, tão antagônico, que a profecia chama de um mistério. E este mistério está ligado ao grande mistério da iniquidade. Grande mistério da iniquidade, conforme Apocalipse, capítulo 17, verso 4 e 5. Olha o que diz mais. A visão do capítulo 17 foi dada na sequência das 7 pragas e deve ser estudada no contexto do terceiro ai, que se relaciona com a 5ª, 6ª e 7ª pragas de Apocalipse,
capítulo 16, verso 10 a 19, que atingem diretamente o trono da besta, que é a própria, o que, meus irmãos? É a própria cidade do Vaticano. Não se esqueça, meus amigos, a besta que emerge do mar, de Apocalipse 13:1, é um símbolo do poder papal, é um símbolo do Vaticano. E aqui diz, Apocalipse 11:14, é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai breve virá. Apocalipse 16:19 diz, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Olha aí, 3 das pragas são dirigidas especialmente contra a Babilônia mística. Apocalipse 16:10 diz, derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, sobre o trono do papado. Apocalipse 16:12 diz, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Ora, o que é o grande rio Eufrates? Apocalipse 17:15 fala que águas em profecia são povos, multidões, nações e línguas. O grande rio Eufrates é um símbolo dos reis que dão apoio à prostituta no tempo do fim. E aqui diz que derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. O rio Eufrates era a fonte da vida de Babilônia, conforme, como nós já acabamos de mencionar, o texto de Apocalipse 17:15. Apocalipse 16:19 diz, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. A visão é muito importante para a nossa compreensão da confederação do mal que existirá nos últimos dias, no fim do tempo do fim, como está escrito na lição da Escola Sabatina do 3º trimestre de 1989, página 136, de Carl Kaufman. Vamos continuar. Vamos agora falar um pouquinho sobre o tempo do verbo, que é mencionado em Apocalipse capítulo 17. Praticamente, todas as verdades apocalípticas são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da terra, pois ela se refere ao que, meus irmãos? As coisas que em breve devem acontecer, conforme Apocalipse capítulo 1, verso 1. Meus irmãos, a mensagem do tempo do fim, a revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, nós entendemos que esta mensagem está totalmente conectada com os nossos dias, com a história dos nossos dias. Nós não podemos jogar os acontecimentos descritos no Apocalipse para a época da Idade Média. Nós não podemos pegar toda a profecia do Apocalipse e jogar para a Idade Média, porque senão nós estamos tirando o real sentido da profecia. E aqui o slide continua e diz, todavia, João coloca coisas do futuro, utilizando o verbo no passado. E agora vamos ter um exemplo. O capítulo 17 do Apocalipse contém uma das mais surpreendentes profecias da Bíblia. Trata do destino final da Babilônia mística, identificada como a grande prostituta, a grande meretriz. E João escreveu, e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Apocalipse capítulo 17, verso 6. E a profecia, o slide continua dizendo, quando o profeta ele recebeu esta visão, só existia a igreja cristã, pura e fiel. A grande prostituta ainda não tinha surgido. A grande meretriz ainda não tinha surgido. E olha o que diz mais aqui. Falando ainda do tempo do verbo, diz, Paulo também fala que a besta, ou seja, quem é esta besta? O homem do pecado, o filho da perdição, o qual se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus. É um poder que se senta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Mas este poder, mesmo Paulo colocando o verbo ali como sendo ali no tempo passado ou no tempo presente, veja claramente que este poder ainda não tinha surgido. Então, quando estivermos estudando o Apocalipse 17:10, devemos adotar o mesmo princípio. Entender que aqui o tempo do verbo está no presente, mas se refere ainda a acontecimentos no futuro.
Como esse próprio texto diz, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Meus irmãos, João, o profeta, João, apóstolo dali de Patmos, ele viu uma prostituta que estava sentada sobre uma besta escarlata. Mas nós não podemos entender a visão, porque esta época era ainda uma profecia para os últimos dias. Mas ele diz, mas não pôde entender a visão, porque era uma profecia para o tempo do fim. Então João, ele não entenderia aquela profecia, porque aquela profecia não era para os dias do profeta João. Esta profecia, ela só seria entendida por nós, que vivemos na época dos últimos dias. E ainda diz assim, entre os reformadores e tantos outros, nunca houve dúvida quanto à identidade da mulher sobre uma besta. É um assunto, meus irmãos, que é tão discutido hoje no meio dos adventistas. É muito discutido. Por meio, na verdade, de todas as religiões, você tem várias interpretações sobre esta visão, onde nós temos esta meretriz sentada sobre a besta escarlata com 7 cabeças e 10 chifres. Os líderes da reforma estavam seguros de que ela quem? A mulher, esta prostituta, representava a Igreja Católica Apostólica Romana em geral. E mais em particular, eles aplicavam este poder literalmente para a pessoa do Papa. Nós não temos mais direito de fechar, nós não temos mais direito de fechar os olhos para Apocalipse capítulo 17 e 18 do que para João 3,16. Inquestionavelmente, a mulher é a figura central nesses 2 importantes capítulos. O ator principal no drama dos últimos dias, como diz aí Dave Hunter, no I Woman Rides the Beast. E aqui fala, muito antes do surgimento do protestantismo, os escritores antigos, membros da Igreja de Roma, também interpretavam a mulher do capítulo 17 como sendo a Igreja de Roma. Muito antes do surgimento do que, meus irmãos? Do protestantismo. Eles já interpretavam a mulher de Apocalipse capítulo 17 como sendo a prostituta romana, o papado. Vamos continuar. Falando agora da grande prostituta. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Apocalipse capítulo 17, verso 1. A identificação deste anjo como sendo um dos 7 portadores das últimas pragas denota que a informação que estava sendo transmitida a João se referia ao julgamento da grande meretriz que ocorre sob a 7ª praga. Então veja, meus irmãos, veja que existe um contexto. Nós não podemos tirar um texto de dentro do seu contexto, porque nós vamos acabar criando um pretexto. Nós temos que entender a real ordem da profecia, a real ordem do Apocalipse. O contexto, veja claramente que é um dos anjos que tem as 7 pragas. Isto mostra, meus amigos, que esta prostituta de Apocalipse capítulo 17 tem que ser entendida como a Babilônia espiritual dos últimos dias. E nós entendemos que esta Babilônia espiritual dos últimos dias é um símbolo da própria sede romana. E não só, claro, da sede romana, mas também o próprio protestantismo apostatado, as prostitutas e as abominações deste mundo. Veja mais, o juízo contra a meretriz é mencionado em Apocalipse capítulo 17, verso 1 e 16. E o juízo contra a besta que emerge do abismo é o assunto dos versos 8 e 11, conforme aí como fala Karl Kaufmann na lição da escola sabatina do 3º trimestre de 1989, na página 137. A 5ª, 6ª e 7ª pragas estão ali relacionadas com respeito à grande Babilônia, o papado, as prostitutas. Vamos continuar. 2 vezes, João anunciou a queda de Babilônia sem identificá-la.
conforme ali Apocalipse 14:8 e Apocalipse 16:19. Agora ele a identifica como uma prostituta no seu papel sedutor no tempo do fim. Isso quem escreveu foi Hanko Stefanovic no livro Revelation of Jesus Christ, na página 503. Essa mulher não nasceu prostituta, meus irmãos. O processo levou algum tempo. O código profético diz que a mulher virgem pura representa o que, meus amados? Uma mulher virgem pura representa o que, meus amigos? Representa a igreja de Deus. Na parábola das 10 virgens, conforme Mateus 25, 1-13, o noivo representa Jesus e as virgens, a igreja. Paulo usa o mesmo simbolismo. Ele diz, porque vos tenho dado, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Isto está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. A mulher vestida de sol, de Apocalipse 12:1, é um símbolo perfeito da verdadeira igreja de Deus. Esta é a igreja de Deus nos últimos dias. As cartas escritas para igrejas de Éfeso e Esmirna revelam como a igreja cristã se manteve fiel entre os anos ali, entre o ano 31 até o ano 313 depois de Cristo. Vemos claramente a igreja de Esmirna até ali e a igreja de Éfeso, Esmirna, foram igrejas que se mantiveram firmes na plataforma da verdade. No entanto, a partir ali, meus irmãos, do período de Pérgamo e Tiatira, conforme Apocalipse capítulo 2, versos 12 a 29, entre os anos 313 até o ano 517, o paganismo foi introduzido no cristianismo. Houve uma amalgamação, um casamento ilícito entre o cristianismo e o paganismo de Roma. E daí deste casamento, é claro que deveria surgir um filho. E este filho, meus amados, é o homem do pecado, o filho da perdição, o poder papal, o poder do chifre pequeno, a besta que emerge do mar. Este poder surgiria por meio deste casamento, da união da igreja com o Estado. E o Estado ali trazendo o paganismo. A união da igreja com o Estado resultou no nascimento do filho da perdição. O paganismo foi introduzido no cristianismo e a igreja se corrompeu totalmente e ainda se uniu com o poder de autoridade política. Aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o Espírito Santo, meus amigos. O Espírito Santo se retirou desta igreja e o poder de Deus, ela perdeu o poder de Deus. Ora, e para que pudesse ainda governar a consciência do povo, ela procurou o apoio do poder secular. E disse o que, meus irmãos? Deste casamento, veja o que Ellen White diz. Deste casamento resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins, os seus próprios objetivos, especialmente na punição da heresia. Ai daqueles que se levantassem para lutar contra este sistema, porque seria perseguido e morto. E sabe o que é interessante, meus amigos? Hoje, isto está acontecendo com a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. O atual sistema eclesiástico adventista está copiando, está seguindo as pegadas do romanismo, está seguindo as pegadas do papado. Hoje, nós estamos sendo perseguidos pelo atual sistema eclesiástico adventista, este atual sistema ao qual se tornou uma irmã de Babilônia. Então, meus amados, a história, ela se repete. A história se repete. Olha o que diz aqui, muitas águas. Apocalipse capítulo 17, verso 1 diz: informa que a grande prostituta está sentada sobre muitas águas. E Apocalipse 17:15 diz que as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. Como a grande Babilônia vai ser atingida pela quinta, sexta e sétimas pragas de Apocalipse, conforme ali Apocalipse 16:12, ao referir-se ao secamento do rio Eufrates, está dizendo que este apoio mundial de povos, multidões, nações e línguas, a grande Babilônia,
será retirado no tempo indicado na profecia. Nos últimos dias, a supremacia papal será de curta duração. E nós entendemos que esta supremacia será de 42 meses literais, conforme Apocalipse capítulo 11, verso 1 e 2, conforme Apocalipse capítulo 13, verso 5. A profecia de 42 meses, porque dentro do livro do Apocalipse você encontra duas expressões. Você vai encontrar a expressão 1260 dias e a expressão 42 meses. A expressão 1260 dias no Apocalipse, conforme Apocalipse 12:6 e Apocalipse 12:14, se refere ao mesmo período de Daniel 7:25, que fala que o poder papal reinaria um tempo, tempos e metade de um tempo. Isto é o que vale a um período de 1260 dias proféticos. E 1260 dias proféticos, conforme Ezequiel 4, 6 e 7, Levítico capítulo 25, verso 8. Um dia na profecia é o que vale a um ano literal. Então, 1260 dias proféticos é o que corresponde ou equivale a 1260 anos. E isto se cumpriu na história de forma cabal desde os anos 538 até o ano de 1798. É assim que nós entendemos. Mas a expressão 42 meses, veja o número 42, quem é maior? 1260 ou o número 42? 1260 é maior do que 42. Então, 1260 dias no Apocalipse se refere à primeira supremacia papal da Idade Média. Mas quando a Bíblia apresenta este número 42 meses, ela está falando de 1260 dias literais, em que o papado terá uma segunda supremacia nos últimos dias, voltando a atacar a palavra de Deus, voltando a atacar o santuário e voltará a perseguir os filhos do Altíssimo. Então, como a grande Babilônia vai ser atingida pela quinta, sexta e sétimas pragas, ao referir-se ao secamento do rio Eufrates, está dizendo que esse apoio mundial de povos, multidões, nações e línguas, a grande Babilônia será retirada no tempo indicado na profecia. Nos últimos dias, a supremacia papal será de curta duração, 42 meses literais. Olha o que diz: amantes dos reis da terra. A mulher, igreja descrita no capítulo 17, é muito bem relacionada com os reis e governantes da terra, pois com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Apocalipse capítulo 17, verso 2. Foi pelo afastamento do Senhor e aliança com gentios que a igreja judaica se tornou prostituta, e Roma, corrompendo-se de modo semelhante, ao procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe a condenação idêntica. Veja mais um ponto importante aqui, meus amados. Olha o que ela está dizendo: pelo afastamento do Senhor e aliança com gentios, que a igreja, o que, meus irmãos? A igreja judaica, o povo de Deus, se tornou o quê? Prostituta, se tornou uma Babilônia. E aqui diz: e Roma, corrompendo-se de modo semelhante, a procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe condenação idêntica. Meus amados, a história se repete. Esta citação aqui é um espelho da atual organização adventista. É a mesma coisa. A igreja adventista do sétimo dia, quando nasceu, era uma menina dos olhos de Deus. Não estava corrompida, unida com o poder do Estado, com o paganismo. Mas veja, hoje o atual sistema eclesiástico adventista está caindo na mesma armadilha. Ou melhor, já caiu. Desde 1930, logo após da morte da Sra. White, surgiu esta nova organização adventista corrompida, onde a igreja ao qual Deus escolheu para levar a mensagem dos três anjos se tornou o quê, meus irmãos? A mesma coisa da igreja judaica. Se afastou do Senhor e aliança com gentios e se tornou o quê? Uma prostituta. E é por isso que Ellen White vai dizer que esta igreja vai ser a primeira a receber o golpe da ira de Deus. Porque a igreja adventista do sétimo dia, ela será a primeira a receber o golpe da ira de Deus.
porque ela se afastou da verdade. E nós sabemos que o único poder que vai receber as pragas de Apocalipse capítulo 16, nos últimos dias, quem é, meus irmãos? É Babilônia. Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu, para que não serdes participante das suas pragas. Então, quem vai receber as pragas nos últimos dias é todos aqueles que fazem parte do reino da Babilônia. E se a própria igreja adventista, se a própria atual Jerusalém, ela vai ser a primeira a receber o golpe da ira de Deus, é porque ela também se tornou em uma Babilônia. Ela também se tornou em uma prostituta, se corrompeu, se afastou dos princípios da verdade, meus amigos. Isto é muito claro. Vamos continuar aqui. A história comprova que o Vaticano é obcecado por empresas terrestres. E muito mais além desses alvos, tem sido exatamente como João viu em visão, ele estar engajada em relações adúlteras com os reis da terra. Esse, de fato, é do conhecimento mesmo dos historiadores católicos. Isto está escrito aí por David Hunter, A Woman Rides the Beast, na página 70. Vamos continuar. Os papas construíram ao longo dos séculos. Os papas construíram ao longo dos séculos o maior império do mundo em riquezas, propriedades e influência. A bula papal do Papa Gregório XI, de 1372, em Coena Domini, reivindicou o domínio papal sobre todo o mundo cristão, secular e religioso, e excomungou todos os que falharam em obedecer aos papas e pagar as taxas. Ai daqueles, meus amigos, que ousam a desafiar este poder, esta prostituta que está sentada sobre muitas águas. Ai daqueles que desafiam o sistema. Mas eu e você, nós estamos aqui hoje para desafiar o sistema da prostituta. Não importa qual seja a denominação, até mesmo ao atual sistema eclesiástico adventista, que está unido com o catolicismo, promovendo a falsa liberdade religiosa. Nós não vamos se ajoelhar diante de nenhuma autoridade eclesiástica. Olha o que diz mais. O Papa Alexander VI, de 1492 a 1503, afirmou que todas as terras não descobertas pertenciam ao pontífice romano, para que ele, como vigário de Cristo ou substituto de Cristo, e em nome dele, dispusesse delas da maneira como lhe agradasse. Naquele tempo, a África foi dada a Portugal e as Américas para a Espanha. David Hunter, A Woman Rides the Beast, página 71. Jesus, porém, não tinha onde reclinar a cabeça, meus amigos. Isso está escrito em Mateus capítulo 8, verso 20. Vamos continuar. No 8º século, o papado, com a ajuda de um documento fraudulento conhecido como Doação de Constantino, apossou-se de um grande território fora de Roma. Recebeu as chaves de cerca de 20 cidades, dentre as quais foi Ravenna, Ancona, Bologna, Ferrara, Lesir, Gubbio. A doação de Constantino, datada de 30 de março de 315, declarava que essas cidades, juntamente com Roma e o Palácio de Latrão, estavam sendo doadas ao passado, perpetuamente. Em 1440, Lourenço Valha, um assessor do Papa, provou que o documento era o quê, meus irmãos? Era falso. E hoje é reconhecido como falso pelos historiadores. A posse, porém, durou até 1870, quando o agora chamado Estados Papais voltaram a ficar sob a autoridade do Reino Unido da Itália. Aqui na terra, Jesus afirmou: o meu reino não é deste mundo. João capítulo 18, verso 36. Amantes, ainda falando nessa parte de amante dos reis da terra, pretendendo ser a noiva de Cristo, a igreja prostituta, a igreja de Roma, tem se prostituído com os governantes pagãos e cristãos ao longo de toda a história. Quando o Papa João Paulo II morreu, o Vaticano tinha uma lista de 174 países com os quais mantinha as relações diplomáticas.
diplomáticas, meus amigos. É exatamente isso que vemos na profecia de Daniel capítulo 11. O rei do norte invadindo as terras do reino do sul. E aqui diz, isso representava mais de 75% das nações da época reconhecidas pela ONU. O Vaticano é a única cidade que troca embaixadores com as nações e faz isso com todas as grandes nações da Terra. Está escrito aí neste livro, Dave Hunter, I Woman Rides the Beast, página 83. Ainda continuando, a revista Time, do dia 11 de abril, da data 11 de abril de 2005, apresentou uma lista de 264 papas, desde São Pedro até João Paulo II. E no artigo chamou a atenção o fato de Bento, eu me esqueci até agora o algarismo romano aqui, né? Mas deixe quieto, ter sido eleito papa 3 vezes. E aí fala 1032, 1045 e 1047. Ele era sobrinho dos seus 2 antecessores e se tornou famoso pelo fato de vender a posição papal e tornar a adquiri-la. Se eu não estou enganado aí, esse X pode ser nono, né? Bento nono. Pode ser isso, né, meus irmãos? Aqui fala assim, o grande pecado imputado à Babilônia é que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Olha o que diz, estamos falando aqui do vinho de Babilônia. Esta taça de veneno que ela oferece ao mundo representa o que, meus irmãos? Representa as suas falsas doutrinas que aceitou, resultantes da união ilícita com os poderes da terra, com os reis deste mundo. E nos últimos dias é a mesma coisa acontecendo com os 10 chifres, com os 10 reis, com os últimos 10 reis da história deste mundo. Doutrinas que se opõem às mais claras instruções das sagradas escrituras. Roma privou o povo da escritura sagrada e exigiu que todos os homens aceitassem seus ensinos em lugar da própria palavra de Deus. Isso está escrito aí no livro Grande Conflito, página 388. Em outras palavras, meus amigos, nós temos aqui o que está escrito em Daniel 8, capítulo 11, verso 2. E também o que está escrito em Daniel 11, 31. Quando fala que este poder, o rei do norte, o papado, retirou o contínuo e no seu lugar, no lugar do contínuo, estabeleceu a abominação desoladora. O contínuo é um símbolo das verdades das escrituras sagradas. E a abominação desoladora representa as tradições. Retira-se o contínuo, ou seja, retira-se a verdade e coloca a abominação desoladora, ou seja, no lugar da verdade, coloca-se a mentira. Retira-se a verdade e coloca-se as tradições humanas. É exatamente isso. E aqui diz, houve época em que muitos pagaram com a vida pelo fato de terem uma Bíblia em casa. Vamos continuar, meus irmãos. Ainda falando do vinho de Babilônia, representa o quê? Suas falsas doutrinas. A Bíblia foi decretada como livro proibido aos leigos pelo Concílio de Valência em 1229. Foi substituída pela tradição em 1515 pelo Concílio de Trento. Vemos aqui claramente o contínuo sendo tirado e no lugar do contínuo se colocando a abominação desoladora. Veja mais. A substituição da santificação do sábado pelo domingo, lei de Constantino, no dia 7 de março do ano 321. Mais uma vez, o contínuo sendo tirado e no seu lugar sendo colocado a abominação desoladora. Foi confirmada pela Igreja de Roma no Concílio de Laodiceia, em 364 d.C. A lei dos 10 mandamentos foi substituída pela lei do catecismo romano, que anulou o segundo advento e o 4º mandamento da lei de Deus. A veneração de anjos, de santos mortos e a adoração de imagens foi a partir dali do dia 375 d.C. E a canonização dos mortos começou com o Papa João ali em 995 d.C.
Ainda diz mais, falando ainda do dia agora, 25 de dezembro, a profecia nos diz: o dia 25 de dezembro era o dia em que os antigos babilônicos comemoravam o aniversário do Deus Sol. O Natal, portanto, é uma festa pagã, revestida com uma roupagem cristã pela Igreja de Roma, cuja adaptação ocorreu em 336 d.C. Jesus não nasceu, meus irmãos, no dia 25 de dezembro, conforme muitos acreditam. A adaptação da Páscoa bíblica, a festa de Easter, a deusa da fertilidade na antiga Babilônia, ocorreu no Concílio de Nicéia no ano 325 d.C. Tudo isso é vinho de Babilônia. E ainda continua. A doutrina do purgatório foi estabelecida pelo Papa Gregório I em 593 d.C. e proclamada como dogma pelo Concílio de Florença em 1439. Roma prega a imortalidade natural da alma e a substituição da morte eterna dos ímpios pelo tormento eterno. Então veja claramente, meus amigos, o contínuo sendo tirado e no seu lugar sendo posta a abominação da desolação, as tradições humanas sendo colocado no lugar da verdade dos mandamentos de Deus. O contínuo é os mandamentos, o contínuo é a lei de Deus, o contínuo é a palavra de Deus. A abominação desoladora representa as tradições que são colocadas no lugar dos mandamentos de Deus. Vamos continuar. A exaltação da Virgem Maria como Mãe de Deus foi feita no Concílio de Éfeso em 431. A Ave Maria foi aprovada pelo Papa Sixtus V em 1508. A ascensão do corpo de Maria após a morte foi proclamada pelo Papa aí no caso 12º em 1950. E ela foi proclamada Mãe da Igreja pelo Papa Paulo VI. Paulo VI em 1965. Meus irmãos, eu não sou muito bom com o algarismo romanos, então peço perdão. Isso está escrito em Lorraine Boulder, ou Roman, Roman Catolicismo aí, na página 7 até a página 8. Muitas outras coisas meus amigos, poderiam ser aqui alinhadas, como a infalibilidade papal, a meditação, ou melhor, a mediação, ou intercessão entre Deus e os homens, e a Bíblia fala que só há um único mediador entre Deus e os homens, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5, este é Jesus. E aqui nós temos a Igreja Católica tentando fazer este papel de mediação entre Deus e os homens. Isto, meus amigos, é uma blasfêmia, é uma heresia, meus amados. Outra coisa, temos também a confissão auricular. Está dentro dessa mesma regra de intercessão, salvação pelas obras, sendo que a palavra de Deus prega a justificação pela fé, a salvação unicamente, não pelo aquilo que eu faço, mas unicamente pelo que Deus, pelo que o Filho e o Espírito Santo fizeram por mim, através do plano da redenção. Então, até isso, a igreja está totalmente contra a verdade. Aqui diz, união ilícita da igreja com o poder secular. Nós sabemos que nos últimos dias, conforme Daniel capítulo 2, haveria esta união do barro com o lodo. O barro, ou melhor, meus irmãos, falei o contrário, né? Haveria esta união do ferro com o barro de lodo. O barro de lodo como sendo a prostituta, a igreja meretriz unida com ferro. E o ferro é um símbolo do poder secular, é um símbolo do Estado. E com ele vem o quê? Vem os paganismos. E aqui diz uma pretensão que ainda prevalece. O vinho de Babilônia faz a taça transbordar. E aqui diz mais. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da existência de Cristo antes de seu nascimento em Belém, a defesa e a exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus, que é o sábado. O contínuo pode ser muito bem traduzido hoje, aquele contínuo de Daniel 8:11, como sendo o próprio selo do Deus vivo. E no seu lugar, quando ele é tirado, é colocado a abominação desoladora. E a abominação desoladora representa a marca da besta. O contínuo, a marca de Deus. A abominação desoladora, a marca da besta, que é colocada no lugar do contínuo, no lugar do verdadeiro sábado do Senhor.
E aqui diz mais assim, meus irmãos: a faculdade humana de raciocínio e discernimento nas coisas espirituais está entorpecida pelo vinho de Babilônia. A cristandade adotou os erros dessa prostituta e perdeu a habilidade de discernir entre o que é certo e o que é errado. Ou seja, perderam a visão do Espírito Santo, meus amados. Se colocaram em uma outra esfera, longe do Espírito Santo de Deus, que é o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, meus queridos irmãos. E com isto, meus amados, nós concluímos aqui a primeira parte do estudo sobre Apocalipse, capítulo 17. Se esta mensagem, meus irmãos, foi relevante na tua vida e na vida da tua família, meu querido irmão, deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaxion. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus conhecidos, amigos e familiares, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus, ao Evangelho eterno de Deus, de Apocalipse 14, 6 a 12, as 3 mensagens angélicas. O Apocalipse sequencial, a verdade de Deus para os últimos dias, que está sendo pregada por meio do Ministério de Sustento Próprio, Arautos da Profecia. Então, meus irmãos, se ficou qualquer dúvida, deixe aqui também nos comentários, que a gente vai estar respondendo a cada um na medida do possível. E, meus irmãos, deixe também o seu pedido de oração, para que nós possamos continuar orando uns pelos outros, porque este é o dever da Igreja de Deus, que nós possamos ser uma igreja unida, unidos por meio da verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Amém, meus queridos irmãos? Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Feche seus olhos para que nós possamos citar a bênção apostólica de Deus. Feche seus olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito de Deus possa estar com cada um de nós e todos possamos dizer 3 vezes: amém, amém e amém. Louvado seja o Deus do céu. E até o próximo vídeo, meus irmãos, aqui dentro do nosso canal Revelaxion.